Buscan las naciones poder y majestad, procuran hacer las guerras promulgando libertad, y no es verdad. Buscan las naciones poder y majestad, procuran hacer las guerras promulgando libertad, y no es verdad. Uma coisa, amém? Portanto, a igreja é uma comunidade de crentes que andam juntos debaixo das doutrinas de Cristo. Portanto, é uma comunidade que acreditam na mesma doutrina. Então, eles andam juntos para cumprir com aquilo que Jesus nos incutiu como comunidade. Portanto, a igreja não são as paredes, a igreja não são o prédio no qual nós nos congregamos. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Então, nós olhamos para a comunidade, para a igreja hoje em dia. A igreja hoje em dia, me parece que é só mais o prédio, é o espaço. Vamos na igreja, vamos no espaço. Domingo todo mundo é cristão. Sábado, sábado, segunda, terça, todo mundo tipo é mundano. A gente comporta-se como o mundo comporta-se, fala como o mundo fala, somos todos desunidos, cada um por si, dois por todos. Eu estou aqui para exortar os irmãos. Deus, quando chamou para eu começar o ministério, Deus primeiro me disse ministério, vais começar o ministério. Depois ele começou a dizer comunidade de crentes, comunidade de crentes. E eu não estava a entender bem, e Deus disse, olha para os judeus. Nós que vivemos em Londres, né, ou na Inglaterra, tem uma comunidade grande de judeus. Eles vivem sempre em comunidade. Eles nunca vivem junto com os outros, as outras pessoas de outras crenças. Não, eles vivem sempre em comunidade deles, judeus. Eles fazem os seus próprios bairros. Eles fazem os seus próprios restaurantes. Eles fazem os seus próprios supermercados. Eles fazem tudo, toda a instituição, toda a estrutura que uma comunidade precisa. Eles não esperam que o Estado faça para eles. Portanto, isto é que eu estou a lutar para estabelecer. A minha visão de igreja, a minha visão é de comunidade. Portanto, eu tenho feito esforços de juntar todos aqueles que acreditam na minha mensagem. Eu estou juntando para nós evitarmos esforço, para nós levantarmos como comunidade. Por exemplo, se você tem falta de emprego, então o que é que tu sabes fazer? Pastor Tony, eu sei fazer pão. Então, nós todos vamos ajudar ele a ter uma padaria. Entre nós, quem tem uma padaria? Eu tenho uma padaria. Então, o irmão Antônio, como tem uma padaria, vai estar com esse irmão que chegou agora no nosso seio, vai lhe dizer o que é que ele precisa para levantar esta padaria. E o irmão vai lhe ajudar, né? Faz o projeto da padaria, quais são os equipamentos que ele precisa, o que é o lugar adequado, qual é a licença que ele precisa ter. E nós todos, como congregação, vamos ver se ele tem dinheiro suficiente para levantar esse empreendimento. Se não tiver, nós pusemos o dinheiro juntos e nós levantamos este empreendimento. Então, daqui a 3 meses, não temos só um padeiro, temos 2 padeiros e 2 padarias. Essa é a visão
de igreja. Portanto, a igreja primitiva partilha de bens, perseverar na doutrina de Cristo ou na doutrina dos apóstolos. Amém? Também andar juntos em oração. Isto é espelhado em Atos, capítulo 2, versículo a partir do 42 até 47. Ela descreve do modo de vida. Nós, os crentes, temos um modo de vida diferente a uma pessoa que não acredita em Cristo. Portanto, este modo de vida tem focos, tem o maior foco no ensino e no evangelho. Portanto, todos nós temos que pregar a palavra, não é só o pastor que tem que pregar a palavra. Portanto, vamos ver na Escritura o que é que isso diz exatamente. É bom sempre ir buscar as Escrituras. Vamos ver Atos 2. Ok, diz assim, o 37 diz, a primeira conversão. E ouvindo eles isso, impungindo-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse Pedro, arrependai-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Recebereis o dom do Espírito Santo. Portanto, isso foi depois dos apóstolos todos juntarem-se e irem para um lugar onde que Jesus lhes tivera dito para irem e ficarem à espera do Espírito Santo. Portanto, eles receberam o Espírito Santo e eles todos começaram a orar em línguas. Eles começaram a falar outras línguas. Então, essas pessoas ficaram admirados e pensaram que eles estivessem bêbados, que eles estivessem embriagados. Mas o Pedro levantou-se e disse, não, nós estamos aqui porque Jesus, aqueles que vocês mataram, ele morreu e ressuscitou. Ele nos enviou o Espírito Santo. Então, vou continuar. Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e vossos filhos e a todos os que estão longe, e tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Portanto, Deus é que chama. Nós só pregamos, mas Deus é que toca nas pessoas. Deus é que sabe quem é que vai ser salvo. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Num dia só foram salvos quase 3.000 pessoas. E preservaram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vou repetir. Preservaram na doutrina dos apóstolos. Aquilo é ficar a meditar as Escrituras. Na comunhão, estamos todos juntos, não é cada um na sua casa. Não. Cada um na sua casa. Tem também momentos que nós vamos ficar cada um na nossa casa a orar, a ler as Escrituras. Mas temos que também estar todos juntos, congregados na igreja. E na comunhão e no partir do pão. Partir do pão. Isso é muito importante para nós que estamos em Angola. Sabemos que a palavra de Deus, ou a igreja, nós temos que levantar a igreja, ou estabelecer ela, de acordo com a sociedade em que vivemos. Nós abraçamos os princípios, mas como fazê-lo é de acordo com a sociedade em que vivemos. Eu vou dar um exemplo. Eu que vivo na Inglaterra, a Inglaterra tem uma assistência social muito forte, produzido pelo governo. Portanto, o governo dá casas, o governo, se tu estás desempregado, dá um benefício, o governo dá escolas gratuitas,
de hospitais. Então, a necessidade que eles têm na Inglaterra, como igreja, é diferente da necessidade que nós temos aqui em Angola. Aqui em Angola há muitos miúdos fora do ensino, porque não tem escolas suficientes. Os pais não têm dinheiro. Há crianças que não têm bilhete de identidade, por exemplo. Há crianças que não comem, há famílias que passam fome. Nós não temos uma produção de produtos alimentares suficientes. Portanto, há uma necessidade de nós juntos podermos pôr essa infraestrutura. É também função da igreja. A igreja, como comunidade de crentes, representa o reino de Deus aqui na terra. Em outras palavras, a igreja é um governo. Portanto, onde é que eu fiquei? Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Por causa daquilo tudo que eles faziam, por causa de estar juntos, orando e preservando e partindo do pão. Portanto, havia sinais dos seus. Deus responde. Quando nós estamos a andar bem, quando estamos a andar de acordo à vontade de Deus, Deus responde dos seus, Deus responde às nossas orações e dá sinais e maravilhas para que as pessoas que estejam conosco saber que Deus está conosco. Isto é que aumenta o número de pessoas na tua igreja. Amém. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vou repetir aqui o 44. Todos os que criam, todos os que criam em Jesus, ou na mensagem, estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles agora já repartiam tudo. Quer dizer que se tu não almoçaste comigo, vais almoçar. Amém? E vendiam as suas propriedades e fazendas e repartiam em todo, segundo cada um necessitasse. Tá bom? Portanto, para nós, não vamos vender fazendas. Por quê? Porque ninguém aqui tem fazendas. O que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Vamos fazer nós as fazendas para produzir comida. Portanto, juntos, como igreja, vamos juntar os irmãos e vamos produzir igrejas. Desculpa, podem sentar-se. E preservando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singela do coração. Está a ver? Eles iam no templo, mas também comiam em casa. Significa que eles tinham grupos familiares em casa. Sabem o que é grupos familiares, né? Há denominações que chamam células para fazer estudos bíblicos, principalmente. Fazer ali o ensino das doutrinas. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Está a ver? Como eles andavam bem, andar na união de Cristo, andar bem nas doutrinas, Deus acrescentava o número de pessoas e acrescentava também os recursos que eles tinham. Amém? Portanto, quais são as dificuldades que nós vamos encontrar se nós aquelas igrejas que não adotam essa doutrina, que não adotam essa visão, que vivem conforme vivem. Nós em Angola e em muitos países, nós não temos a mesma visão que os judeus têm. Os judeus, eles não se misturam.
Ele pode trabalhar contigo, mas ele vai para casa e a comunhão dele é com outro judeu. Eles vão no restaurante deles. Eles vão comprar pão na padaria deles. Eles têm os seus próprios supermercados. Dá vantagem. Por quê? Porque, olha só, nós como crentes, nós temos uma maneira de estar diferente. Imagina os nossos filhos a conviverem com outros miúdos que não acreditam na palavra, que os pais também não acreditam, que usam palavras ofensivas, usam uma linguagem mundana, ouvem música mundana, comportamentos mundanos. Acha que você, estando lá no meio deles, dia e noite, a conversão vai ser fácil? A pessoa que recebeu agora Jesus como seu Salvador, ele agora quer sair do mundo. Acha que vai ser fácil para ele? Não, é muito mais fácil. Se ele anda no nosso meio, talvez os muçulmanos, eles fazem a mesma coisa. Então, nós temos que aprender. Se eu estou a ajudar o irmão Patrício, eu tenho que estar durante a semana com o irmão Patrício. Tenho que convidá-lo à minha casa. Ele tem que estar comigo, ele tem que ver a minha maneira de viver, a minha doutrina. Ele tem que aprender. E ele também às vezes vem com a família dele. Chama-se partir do pão. Ele vai na igreja conosco, mas durante a semana ele socializa também conosco. Ele já saiu do mundo. Por quê? Por causa das influências deste mundo. Às vezes nós somos convertidos, mas os nossos filhos muito dificilmente vão ser convertidos. Por quê? Por causa do meio em que vivemos. Porque nós deixamos nossos filhos se envolverem, estar ainda no mundo. O amigo dele, o vizinho dele, é do mundo. O colega dele na escola é do mundo. Portanto, os crentes têm que começar a mudar de visão, lendo como é que foi constituída a primeira igreja, a igreja primitiva. Como é que eles constituíram? Temos que fazer nossas escolas. Não podemos? Claro que podemos. Você vê só a quantidade de igrejas que existem. Podemos construir igrejas, podemos construir quintas, podemos produzir comida, podemos investir em agropecuária, temos os nossos animais, temos as nossas aves, ovos, e vender até para toda a nação. É assim que os judeus fazem. Os judeus conseguiram controlar toda a área de produção até o governo. Eles têm influência sobre o governo. Portanto, o nosso desenvolvimento social tem que ser em todas as esferas da sociedade. Nós temos que, como disse, estabelecer escolas, hospitais, supermercados, panificadoras, produção de fuba. Aqui nós somos africanos, usamos muita fuba de bombom, fuba de milho, sei lá, há também fuba de batata doce, aqui em Catete, fuba das pedras, né? Temos que desenvolver a área de pesca. Nós podemos construir as nossas próprias lanchas ou chatas, compramos motores, enfim. Daqui a 5, 10 anos vamos ter chatas melhores ou barcos maiores. Mas nós temos que começar. Temos que começar na área de construção, por exemplo. Eu aqui, quando restaurei a casa do meu pai, eu já tenho um grupo dos indivíduos que fizeram o meu trabalho. Então, com eles eu vou usar para fazer os meus restaurantes, para construir as áreas, para restaurar infraestrutura, para construir infraestrutura. Eu acredito que quando eu quiser a minha casa, eu próprio vou construir a minha casa. Mas esta
esta ideia é para ser espalhada, extensiva a toda a congregação. É isso que eu estou a fazer com o irmão Neto, é isso que eu estou a fazer com o irmão Mário, com aí o irmão Didi e tantos outros. Tem outras pessoas que nem sequer pertencem ao meu ministério, mas são pessoas crentes. Amém? Nós, juntos, é unir os recursos que temos. Uns têm carro, outros têm máquinas de fazer tijolo, fazer massa. E nós precisamos de uma empresa de construção. Estamos a construir um restaurante, estamos a construir uma padaria. Juntos podemos investir. O irmão, quando tiver a padaria, ele depois pode dar esse dinheiro que investimos na padaria dele, pouco a pouco, sem pressão. Isso não é a primeira vez que vai ser feito, não. Isso já tem sido feito. Isso já fazem. Nós estamos atrasados. Nós que dizemos que cremos em Deus e lemos a Bíblia, mas como igreja estamos muito atrasados. O cristianismo de 5 séculos atrás, 10 séculos atrás, o cristianismo quando começou estava muito mais evoluído. Eles fizeram muitas obras. Tu vês, tanto nos Estados Unidos como na Europa e na América Latina e outras partes. A igreja construiu muita coisa. Casas, escolas, hospitais, enfim. Então, nós temos que adotar o mesmo espírito para que nós possamos ter maior número de máquinas, maior número de equipamentos, maior as nossas finanças ser adequada para a nossa necessidade agora. Nós vamos sobressair perante o meio em que vivemos. Usar o meio de transporte. O irmão Tony tem um carro, então ajudar o outro irmão que também vive na mesma área. Às vezes precisamos, tem irmãos que querem mudar de casa. Então usamos esse transporte. Comunhão de bens, comunhão de bens. É isso que eles faziam em Atos, na igreja primitiva. Naquele tempo, eles nem sequer tinham carros. Provavelmente tinham cavalos, bois para transportar as carruagens, para fazer a agricultura. Portanto, para que essa visão funcione, nós temos que andar no amor de Cristo. Temos que andar na justiça de Deus. Entre nós tem que haver justiça. Entre nós tem que haver santidade. Para nós andarmos bem. Para que o Espírito Santo esteja sobre nós, esteja dentro de nós e esteja sobre as nossas áreas de produção. Meu irmão, ser cristão é andar no subnatural. Um cristão, quando faz pão, ele não faz só pão por causa da força da máquina. Ele faz também pão por causa da força de Deus. Temos que entender isso. Quando tivemos problemas de segurança, estão a invadir a padaria de um irmão, estão a invadir o restaurante de um irmão. Nós temos que ajudá-lo, nós temos que unir todos para ir lá defendê-lo. E nós fazermos estabelecermos uma forma de segurança. Se for necessário, vamos estabelecer uma companhia de segurança, uma empresa de segurança. Nós não podemos mais termos medo dos delinquentes. Nós não podemos mais fechar a nossa padaria porque estamos a assaltar toda hora. Não. Isso é errado. Nós temos que nos juntar, saber qual é o irmão que está na polícia, qual é o irmão que tem uma empresa de segurança, como estabelecer uma empresa de segurança. Vamos estabelecer essa empresa, vai ter armas e vamos guardar as nossas propriedades. Vamos guardar nossas famílias. Nós não podemos mais abandonar nossas casas, porque nesse bairro tem muita criminalidade. Não, os criminosos é que têm que sair, é Angola. Eles têm que bater voado. Quando está um cristão nesse bairro, quando está uma igreja, suponhamos aquele bairro popular, está a igreja,
Não, ele não pode mais vir brincar no bairro popular. Eles têm que ir para outro bairro. Porque no bairro popular a igreja mantém a segurança desse bairro. Porque nos unimos, reunimos os recursos para nós mantermos a segurança desse bairro. Manter a segurança dos nossos estabelecimentos. Manter a segurança da nossa escola. As nossas famílias andam em segurança. Nós não podemos mais deixar com que o medo nos faz recuar. Nós não podemos ter as nossas lanchas, os nossos barcos a pescar e tem piratas que aparecem para receber o motor. Não, nós temos que ter uma maneira de nos defender. Vamos saber como é que legalmente podemos ter armas. Podemos ter uma empresa de segurança. Podemos usar meios técnicos para nós monitorizar a nossa segurança. Hoje em dia tem câmaras de vídeo para filmar, enfim, alarmes de segurança. Por exemplo, eu vou ter o carro, estou já a pensar onde é que o carro vai estar parqueado, num lugar com segurança. Nós temos que fazer isso como comunidade, juntos. O que é que faz nós termos esse espírito? Olha, o mais importante nisso tudo que eu falei é o espírito do amor. Espírito do amor, o amor incondicional. Não o amor filho, não o amor do pai para a mãe, do pai para o filho. Não, não, não. O amor de Deus que nasce quando você recebe o batismo. Quando o Espírito Santo habita dentro de ti. Existe um outro amor pelos teus filhos, pela tua esposa, pelos teus amigos. É um amor incondicional, não é um amor interesseiro. É um amor que está disposto a perdoar aquele teu amigo. Estamos aqui. Aproveita a ouvir a palavra. Não durmam. Se é um momento, estou a pregar, Deus está-me a usar para transmitir isso para vocês. Temos que ser pacientes. Se temos o amor de Cristo. Temos que ser bondosos. As pessoas às vezes ficam a me criticar. Já me disseram, não dá para ser muito bondoso. Como se a pessoa bondosa é burra. Não, temos que ser bondosos, irmãos. Um com o outro. O amor não inveja. O amor não é rancoroso. O amor não se orgulha. Nós não precisamos de falar, eu dei X naquele indivíduo. Eu lhe ajudei a fazer isso. O amor não maltrata. O amor trata bem o próximo, trata bem o teu amigo, trata bem a tua esposa, trata bem os teus filhos. O amor não procura o seu próprio interesse. Isso é muito importante. Me parece que aqui a maior parte das pessoas, eles estão mais interessados na vida deles, eles estão mais interessados em você ajudar a ele do que ele te ajudar a ti. Está entendendo? Por exemplo, isso que eu estou a fazer, isso que eu estou a levantar, o ministério, a igreja. Muitos pensam, não, esse é o teu problema, Deus te chamou a ti, Deus não me chamou a mim. Deus não me chamou a mim, Deus não me disse para eu começar a igreja. Não. Deus chamou a todos nós. Se tu estás em Cristo, é tua obrigação moral. É tua obrigação moral dar os teus dízimos. Não é obrigação legal, não, é moral. Deus não vai te obrigar. É tua obrigação moral dar ofertas. Meus irmãos, eu dou muita oferta. Obras e pessoas que não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Não é só velar pelos teus interesses, vela pelo interesse dos outros, que Deus vai velar pelos teus interesses. O amor não se alegra com a injustiça. Você não pode ver o teu irmão a ser injustiçado, ou o vizinho mesmo a ser injustiçado, e você fica calado.
Não, você tem que levantar. Você agora pertence à comunidade cristã. Portanto, meus irmãos, para que isso funcione, para que tenhamos esse espírito, deve começar pela liderança. Quem é o líder? O pastor é um líder. O evangelista é um líder. A mamã é um líder. O papá é outro líder. Os professores são líderes. Os anciões são líderes. Todos nós somos líderes. Temos que ajudar os outros. Temos que dar exemplo. A liderança da igreja deve ser um exemplo. Na união deveremos eliminar toda a divisão. Está a divisão? Eu sou católico, eu sou pentecostal, eu sou Jeová, eu sou, sei lá, da igreja mundial. Isso tem que acabar. Eu estou a trabalhar com várias pessoas, eu não quero saber de que igreja eles são. O que eu quero saber é se eles têm o caráter de Cristo. Se eles acreditam e eles vivem de acordo aos mandamentos de Cristo. Isso é que me interessa. O resto eu não quero saber. Somos um só corpo, como muitos membros. Lá, o corpo tem muitos membros, mas somos liderados, somos guiados por um só Espírito. Nós não podemos ter várias doutrinas diferentes. Não, a doutrina é só uma. O Espírito é só um. Mas somos muitos membros com vários dons. Nós não vamos fazer todos a mesma coisa. Não. Temos dons diferentes. Temos habilidades diferentes. Lembra-se? Uns nasceram para ser apóstolos. Outros nasceram para ser evangelistas. Outros nasceram para ser profetas. Outros nasceram para pregar como posso dizer, com eloquência. Mas todos nós podemos pregar. Todos nós podemos profetizar. Tem uns que nasceram para ser cozinheiros, outros para ser padeiros, outros para ser doutores, outros para ser engenheiros, outros para ser advogados. Portanto, reconhecer que temos dons diferentes e usá-los adequadamente, com diligência, para servirmos os demais. Juntos somos mais fortes. Amém? Senhor, eu te peço, Senhor, toca no coração. Toca no coração de cada um de nós que está a ouvir essa mensagem. Senhor, muda o caráter, Senhor. Examina, Senhor. Fala com os teus filhos, Senhor, para mudarem aquilo que está mal em nós. Oh, Deus Pai, eu quero ser um melhor pastor. Senhor, eu quero ser um melhor líder. Senhor, eu quero influenciar os meus irmãos a seguirem o caminho reto, o caminho que tu nos ensinaste. Oh, Deus Pai, ajuda-nos, Pai, a não cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, porque acreditamos na Tua palavra, Senhor. Acreditamos na força, Senhor. Acreditamos no Teu poder. Oh, Deus Pai, fala com eles, Senhor. Senhor, traga eles, Senhor. Senhor, ajuda, Senhor, a termos um melhor louvor. Senhor, ajuda-nos, Pai, a estarmos aqui a preparar para o serviço, Senhor. Oh, Deus Pai. Senhor, arranca esse coração de pedra, Senhor. Dá um coração de carne. Dá um coração suave. Um coração contrito. Um coração humilde. Que consiga ouvir a Tua palavra, Senhor. Que consiga ouvir o Teu Espírito Santo. Oh, Deus Pai. É minha vontade, Pai, ajudar o meu povo. É minha vontade, Senhor, se eu pudesse, dar de comer os órfãos, as viúvas, aquelas famílias que não têm comida, Pai. É minha vontade, Pai, poder dar roupa, poder pôr as crianças na escola. Oh, Deus Pai, eu quero pôr mais crianças. Ajuda-me, Pai. Senhor, Tu conheces o meu coração. Senhor, como conheces o meu coração, eu tenho certeza, Pai, que Tu me irás ajudar.
Serei um instrumento nas tuas mãos, Pai, para ajudar não somente os meus sobrinhos, os meus netos, os meus familiares, mas para ajudar também aqueles que nem sequer conheço, através da tua palavra, através desses vídeos que tenho feito todas as semanas. Oh Deus Pai, dá-me a força, dá-me o teu poder. A vontade é muita, Senhor, mas o corpo às vezes adormece, o corpo às vezes fica fraco. Oh Deus Pai, Senhor, tira esse espírito de sono, tira esse espírito de moleza. Senhor, eu vejo que o inimigo nos tem atacado com esse espírito de preguiça. Tira, Senhor. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, Senhor. A nossa luta não é contra nossos irmãos. A nossa luta não é contra nossos filhos. A nossa luta, Senhor, é contra Satanás, é contra os espíritos malignos, é contra os demônios, contra as hostes que estão no mundo da maldade. Oh, Deus Pai, essa sim é a nossa luta, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a ser diligentes. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Pai, a habitarmos no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente, Senhor, queremos descansar. Queremos que Tu sejas o nosso escudo, a nossa fortaleza, Senhor, a nossa trincheira, para podermos esconder das flechas do inimigo. Nos cobres, Senhor, com as Tuas penas, debaixo das Tuas asas, para estarmos seguros. Senhor, dá-nos um espírito de coragem, para não temer o espanto noturno, não temer os espíritos malignos que nos atacam à noite, não temer os feiticeiros que também nos atacam à noite e de dia. Oh Deus Pai, nos cobres, Pai, com as Tuas penas, debaixo das Tuas asas, estaremos seguros, conforme David andava no vale da sombra da morte, mas ele não temeria mal nenhum, ele não temia os seus inimigos. Oh Deus Pai, dá-nos esse espírito. Oh Deus Pai, para mudarmos aqui o bairro Popular, mudarmos Luanda, mudarmos Angola, mudarmos o resto do mundo com a Tua palavra. Oro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.